Olá, eu sou o Arthur. E eu sou o Felipe. E sejam muito bem-vindos ao 34º episódio da 6ª temporada de 2026 do nosso podcast Pode Isso. Gente, vocês perceberam que o nosso estúdio ele tá mais bonito, ele tá reformado? A gente deve isso ao Casarão das Tintas. Ele que nos ajudou a reformar nosso ambiente e deixar ele mais bonito para poder entrevistar pessoas especiais. Se você está querendo fazer o seu orçamento, deixar sua casa, seu ambiente mais bonito, ligue para o Casarão das Tintas. O número é 18 3265 2592. Faça o seu orçamento o quanto antes. E no episódio de hoje a gente gostaria de apresentar para vocês o Sensei Toshio, professor de judô aqui de Rancharia. E para começar, Sensei, a gente gostaria que o senhor falasse sobre suas expectativas para essa entrevista, por favor. Sim. Fui pego um pouco de surpresa, mas não sei se eu vou conseguir falar alguma coisa. Eu estou dependendo das perguntas de vocês. Por falta de costume também, né? Mas eu espero que seja bem extrovertida e de bom proveito, né? Conto com vocês, né? Sensei, a gente queria que o senhor fizesse uma breve apresentação do senhor só para começar a desenvolver mais o nosso programa. Entendi. Bom, a princípio, né, quem trouxe o judô, começando pelo judô, vamos dizer, né? Começando pelo judô, o judô foi, na realidade, meu pai, que veio do Japão, né? Ele já veio como sensei, como professor do Japão. O judô começou em Rancharia em 1958. Eu sou de 62, já 64 anos, fiz isso a semana passada, né? E infelizmente, né, a vida nossa, né, como eu vou dizer, cheia de surpresas, mas é a lei da vida, né? Meu pai faleceu em 85, que a partir daí, 1985, a partir daí eu comecei a lecionar, a dar as aulas, né? Em 1985 eu fui para o Japão, assim que meu pai faleceu, fui para o Japão, tirei minha faixa preta lá no Japão, cidade de Nara, estado de Tenri, né? Nara, ou seja, a universidade, o colégio Tenri, na época, ele pela sexta vez consecutiva foram considerados os melhores do mundo. Uma surpresa, do nada, saí de Rancharia para encarar os melhores do mundo. Sofri bastante, mas foi muito bom, foi excelente, foi um aprendizado inesquecível e a gente procura passar para vocês, que vocês também treinam, né? E para todos aqui de Rancharia também, né? Depois que eu voltei, segui as aulas, aí em 1989 eu segui para o Japão novamente. Daí abriu um espaço em branco, no judô no caso, aqui no Brasil. Eu treinei um pouco lá também, consegui os treinamentos, né? Mas não tão intenso, devido a trabalho, várias coisas, né? Família, e das quais eu fiquei 24 anos no Japão. Agora eu voltei, retornei a dar aula novamente, né? Lógico, mais conhecimentos provindos de lá, né? Do Japão. E na medida do possível, eu estou procurando passar tudo que foi absorvido em conhecimento aqui para vocês, né? Tudo carece de paciência, né? Não é fácil. O esporte em si não é fácil. Precisa muito da dedicação de cada um. É difícil, mas não é impossível. Então, eu conto com vocês. Sensei, a gente sabe que, na maioria das vezes, a inspiração das pessoas sempre tem uma inspiração para começar alguma coisa, né? Nesse ramo do judô, qual foi a sua inspiração de infância para ver assim, eu quero começar a fazer judô por causa disso? Quem foi sua inspiração para começar no judô? Entendi. Na realidade, quando
na pré-adolescência a gente tem várias opções, né? Tá na escola. Então, na realidade, eu não tive o judô como minha primeira opção antes. Eu gostava de futebol de salão, gostava de voleibol. E nós, dentro da escola, você tem os amigos, né? E os amigos da classe, e todos gostam disso. Então, lógico, todos nós participávamos disso. Porém, meu pai era o professor e um tanto que forçado, a gente ia treinar. E nesse meio tempo, você começa a prestar atenção no sensei, no caso que era meu pai. Ele, na época, lutava também e nunca vi meu pai perder. Daí começou. Maneira com que ele ensinava, com que ele falava, com que ele instruía, e os nossos alunos, na época os alunos dele, começaram todos a se destacar, muito fortes. Nós, modéstia à parte, fomos os mais fortes da região, rancharia, né? Fomos, eu quero dizer, na época a academia, porque eu era ainda adolescente. Mas as amizades que tínhamos dentro, e um campeão aqui, campeão ali, campeão lá. O meu pai, junto com um aluno dele, que é apelidado Chicão, o nome dele Francisco, ele era um saqueiro. Tinha a indústria Matarazzo que funcionava, né? Foi saqueiro. Eles saíram nos Jogos Abertos do Interior. Meu pai foi campeão no peso entre todas as categorias, que é falado de absoluto, e o Chicão foi no peso pesado. Ele, na época, saíram no Placar, tinha uma revista chamada Placar, então saiu. A partir daí que eu falei, nossa, que legal. E eu comecei a treinar mais. E, inspirado, lógico, nisso, no meu pai, comecei a vencer alguns campeonatos. Aí, aquele sabor de vencer, acho que vocês sabem como que é, né? Então, aquilo lá aflorou de vez. Aquilo lá foi... Nossa, pegou fogo mesmo. E eu treinava bastante mesmo. Comecei a corria todos os dias, corria bastante. A princípio 6 quilômetros, de 6 foi subindo até 15 quilômetros diários. Treinava bastante. E aí comecei a me destacar, até modéstia à parte, 8 anos, enquanto dei aula, 8 anos campeão consecutivo, até eu ir para o Japão. Mas era muito forte, mas treinava muito. Voltava da escola, treinava em casa, treinava à noite. A vida era treinar, obcecado. E foi isso. Então a grande inspiração eu posso dizer que foi o meu sensei, que no caso, na época foi meu pai. Muito legal, sensei. O senhor falou sobre o que fez florescer essa vontade de querer treinar, mas queria perguntar se teve algum acontecimento que definiu, fez com que você quisesse seguir isso como uma profissão. Quando você chega ao nível faixa marrom, você já não... Faixa marrom é uma faixa que antecede a preta, né? Então, praticamente, hoje, acredito que em várias cidades, no interior principalmente, tenha faixas marrons dando aula sob responsabilidade de um sensei faixa preta, né? No caso, 3º grau. Nesse caso, eu como faixa marrom, tive uma oportunidade de começar a dar aula de judô na cidade de Iepê. Algumas pessoas de Iepê, uma professora, né? A gente chamava ela Dona Rose, né? Rosemara. Ela veio, conversou comigo, conversei com meu pai. Meu pai falou, sim, dá aula lá. É uma aprendizado, experiência, né? Experiência. E eu fui dar aula lá e assim começou. E foi um judô muito forte o de EP. Hoje é um aluno meu que dá aula lá, Fábio Belisário.
Ele também tirou a faixa preta, que por sinal hoje ele é árbitro nacional, né? Tem A, B e C, né? Hoje é categoria B, um dos mais importantes que tem, né? Mas foi assim que eu comecei, no caso como marrom, aí depois a preta, e aí eu segui o judô. No caso, quando você começa a dar aula, você esquece de si. Aí o mais importante acaba tornando-se seus alunos. Então, você esquece um pouco, você deixa de treinar para você procura treinar os alunos, né? O judô, na realidade, como vocês sabem, é muito exigente na disciplina, né? No caso, não só ensinar as técnicas, né, de defesa pessoal, ataque e defesa, ou seja, o judô em si, como disciplina. O judô, ele é judô não só dentro do dojo, da academia, como fora. Ele exige mais fora, acredito que ele exige mais fora do que dentro. Ou seja, o seu comportamento, sua disciplina, a sua responsabilidade, né? Isso exige, dentro do judô é exigido. Se um professor em outra escola onde vocês estudam faz uma reclamação, repercute tudo. Então, influencia muito, né? O judô é isso, ele prepara pessoas para a sociedade. Essa não só é uma grande verdade, como é um fato, né? Aqui em Rancharia nós temos vários judocas que hoje eles se destacam no mundo. Talvez vocês não saibam disso, né? Mas temos muitos rancharienses que treinaram judô, hoje eles são agradecidos por ter treinado judô devido a isso. É disciplina, né? Disciplina não quer dizer só respeitar as pessoas. Disciplina é você em si. Procura você manter seu horário, né? Seus afazeres, suas responsabilidades. É disciplina, né? O respeito para com o próximo dentro da escola. Então, é tudo isso. Tudo isso. É você praticamente ser regrado. Então, isso é uma disciplina. E o judô exige isso, né? Não é só o judô. Na realidade, a vida exige, né? Dentro da escola, tudo. Se você não seguir isso, não vou dizer que você não vai ser nada na vida, mas você vai sofrer um pouco, né? Então é isso. Judô, eu sou suspeito de estar falando certas coisas assim, engrandecendo tudo, mas isso é um fato, é uma realidade e espero que quem esteja ouvindo isso, que participe também para ver, né? Mas é isso. Muito legal. Sensei, a gente sabe que ao longo de toda a sua trajetória no judô, toda a sua carreira, teve muitos altos e baixos, né? O senhor já deve ter se orgulhado de muita coisa, se decepcionado de muita coisa também, mas a gente queria saber aqui o que o senhor mais se orgulhou ao longo de toda a sua carreira como professor no judô. Como professor, acredito que muitos professores têm sua maneira de pensar, né? A minha maneira de pensar, o que eu mais me orgulho, né? O que me faz crescer e manter isso, é saber que a maioria, a coisa mais difícil de lidar é com o ser humano, né? Então, todos nós sabemos, você sabe, lidar com amigos, com seres humanos, mas o que mais me orgulha é, pelo menos, meus antigos alunos, meus alunos, tantos atuais, eles sempre estarem respeitando as regras. Alunos que hoje são grandes empresários, né? E eles o que eles sempre falam, sensei, graças ao judô, hoje eu sou isso, graças ao judô, hoje eu tenho isso, graças aos ensinamentos, né? Então, graças ao convívio, porque o judô não é só, é um convívio. Final de semana nós estamos juntos, estamos treinando juntos, né? E
é isso. Não é só ir lá, subir no tatame e lutar, aprender a lutar, aprender como aplicar o golpe. Não, não, não. Ele é amplo, né? No que a gente pode dar conselhos, o que está dentro do alcance nosso, nós aconselhamos. Então isso tudo faz parte do judô. E o resultado disso a gente já vem colhendo, né? Eu tenho grandes alunos, hoje são grandes empresários, estão todos bem. Outros já são professores de algumas cidades, né? Várias cidades, estão todos bem, estão não só dando aula, como auxiliando. Hoje são árbitros nacionais, né? Por eu ter parado, eu sou um professor, mas eu parei e para fazer isso necessita de cursos, né? Devido a eu ter parado, acabei não fazendo certos cursos, né? Então, parei. Eles continuaram. Hoje eles estão acima. Então eu, como sensei, como professor, a coisa que eu mais fico feliz é o aluno estar acima, né? Aprendeu, seguiu, hoje ele está em situação melhor, em posição melhor. Essa é a minha felicidade como sensei. Muito bom, Sensei. O senhor posteriormente já tinha mencionado sobre os seus 24 anos que passou no Japão e até falou um pouco sobre, mas a gente queria saber como é que foi um pouco da sua experiência lá, a diferença. Experiência de Japão em si ou em termos de judô ou mais ou menos vida particular? Você queria saber mais ou menos? Cotidiano. Né, o cotidiano. Entendi. Não tive muitos problemas no Japão, assim como tenho muitos amigos que tiveram, né? Que tipo de problema maior? O primeiro problema é quando você torna-se um estrangeiro dentro de um país, né? Aqui você é o brasileiro, você está no seu país. A partir do momento que você vai para outro país, você é um estrangeiro, né? Então, quando você se torna um estrangeiro, o primeiro problema é o idioma. É o idioma. Segundo, se você tem que estar consciente de que tudo que você vive aqui no seu país, essa liberdade, você não vai ter lá. Então eu tinha muita consciência disso, porque meu pai falava como é o Japão, fui criado dentro do sistema. Eu não estou dizendo qual que é melhor ou qual é pior. Simplesmente que é diferente, totalmente diferente. O sistema do dia a dia do Japão e do Brasil é totalmente diferente. Eu gosto muito do Japão porque exige muito respeito à disciplina. Muito, muito mesmo. É até perturbador para quem vive a lá vão ter no Brasil, né? Então é difícil se acostumar lá, porque é regrado. Porém, se nós não vivermos dentro da regra, a gente vai ser só uma peça para fora da comunidade. A gente não, sabe, não vai bater a maneira de ser, de pensar, de agir, de trabalhar. É diferente. Então você tem que estar sincronizado com lá, né? Então você tem que respeitar. Você precisa baixar a cabeça. Aqui é assim, assim, assim. Mas no Brasil é assim. Tá bom, no Brasil é no Brasil. Aqui é aqui. Então é isso que você tem que respeitar. Você respeitando isso, você não vai ter problema. Então, modéstia à parte, devido aos ensinamentos do meu pai que veio de lá, eu não tive problema. Pelo contrário, eu amo o Japão. Foram 24 anos, mas 24 anos de pura alegria, pura felicidade, né? Lógico, no dia a dia todos nós temos problemas, né? Todos nós temos problemas, porém, assim, falando de uma abrangendo, né, geral, é saudável, é feliz, não é estressante, é muito bom. Por quê?
Todos respeitam seus limites. Nós, aqui no Brasil, se fala, não, precisa liberdade, liberdade. Você precisa ter liberdade, mas a liberdade em si, ela é limitada. Você não pode extrapolar a liberdade. Eu posso fazer o que? Aqui é um país livre. Não. A sua liberdade, você vive bem desde que você limite ela e vive dentro das regras necessárias para a sociedade, para a comunidade, né? Aí você é feliz, aí você se dá bem. No contrário, liberdade não é você querer fazer tudo o que você quer. Não. Você vai viver feliz e livre quando você vive dentro das regras, né? Então, minha maneira de ver e é a maneira com que a gente age lá. Tem pessoas que falam, mas eles são racistas, eles são isso, eles são aquilo. Você não vai pegar um estrangeiro que vem de fora e colocar, não fica à vontade aqui dentro de casa. Você, entre aspas, você vai ficar um pouco assim, né, até conhecê-lo, né? Então, e é assim. Depois que você conhece, você tem total liberdade no país. Para você ter uma certa liberdade, são por etapas dentro do Japão, né? Por meu pai ter vindo de lá, eu sou a segunda geração que é chamado de Nisei. Meu pai é a primeira geração, é Issei. Eu, como filho, né? Nisei. O meu filho é Sansei, terceira geração. E é aquela contagem, Ichi, Ni, San, né? Então, eu como Nisei, os Niseis têm muitas mais facilidades que outras Sansei e Onsei, né? Mas eles também têm facilidade, porém é dividido em etapas. O Nisei, ele já consegue um visto para ficar no país para trabalho, no caso, né? De 3 anos. Então, no meu caso, eu já tiro um visto já de 3 anos, eu posso ficar 3 anos. O Sansei já é de 1 ano, né? E assim por diante. Depois disso, depois de 5 anos, se você está dentro da lei, não cometeu não infringiu a lei, impostos, tudo pago, tudo certinho, declaração, você recebe o visto permanente, no caso, o Green Card, né? Só que no Japão fala Permanent Visa, né? E então você passa a viver dentro do país como se você estivesse vivendo aqui no Brasil, livre, né? Então essa foi a minha vida lá. Eu vivi livre. Não tive problema com trabalho, adaptação. A princípio só, lógico, o idioma, como eu falei, né? Mas tudo isso basta você estar no local, ou você vive, ou você sobrevive, ou sobrevive. Não tem outro jeito. Então você se esforça e aquela parede, aquele obstáculo que né, que você topa, que é o idioma que você estuda aqui, eu vou estudar inglês, vou estudar japonês, e que de repente você fala, nossa, não entra na cabeça. Você leva 1 ano para poder falar uma outra coisa lá em algumas semanas, queira ou não, você já está falando alguma coisa. É a lei da sobrevivência. Então você, queira ou não, você acaba se saindo bem, né? Tudo é esforço pessoal, tudo é esforço pessoal. Mas eu não sei se eu já estou respondendo o suficiente, mas é isso, né? É muito legal saber sobre toda essa diferença entre o Japão e o Brasil, né, Sensei? E continuando nesse assunto, a gente queria saber um aprendizado que o senhor teve lá, seja pessoal, no judô, algum aprendizado que o senhor leva com o senhor até hoje para a vida, né? Uma das coisas que marcou muito, né? No Japão, mesmo conhecido ou não conhecido, você, em japonês, eles exigem muito
no caso, fala aisatsu. Aisatsu é o cumprimento. Que tipo de cumprimento? Bom dia, boa noite. Essa é educação, né? Tanto é que eles, na hora que, por exemplo, se aqui é um corredor, nós estamos conversando assim, né? E eles vão passar, e eles estendem a mão primeiro assim na frente, desculpa, 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 e aí passa. Entre os japoneses, raramente eles estão conversando assim num corredor, só para você ter uma ideia. Eles conversam lado a lado. Deixa livre o espaço para passar, para não atrapalhar ninguém. Então, é totalmente diferente daqui. Então, uma coisa que me gravou muito, eles falam assim, Aisatsu no dekinai hito wa kuzu. Então, esse é japonês. Aisatsu significa o cumprimento, reverência, né? Aisatsu. No dekinai, que não conseguem, né? Hito é pessoas. Então, pessoas que não conseguem cumprimentar. Kuzu. Kuzu é um lixo. Então, eles falam. Se for para traduzir no pé da letra em português, seria assim, as pessoas que não conseguem cumprimentar o outro é lixo, né? Seria mais educadamente, né? Não é bem assim, né? Pessoas que não, vamos dizer assim, pessoas que não conseguem cumprimentar o outro, que não tem essa capacidade, essa educação, não prestam, né? Como se fosse falar isso, né? Mas é isso, então o tanto que eles levam o respeito para com as pessoas. Então o que mais marca é isso. É respeito para com o próximo. Eles deixam eles para respeitar você, né? Então é fantástico. A educação desde criança, isso marca demais. A partir do momento que você muda para uma casa dentro de um bairro, você é praticamente assim, não vou dizer obrigado, mas você tem, no caso, uma responsabilidade de sair uma semana sim, uma semana não, para fazer uma limpeza em volta da sua casa, da sua rua, da sua calçada. E isso é normal no Japão. Então, todos os chefes de família, um sábado sim, um sábado não, eles saem. Por exemplo, 8 horas da manhã, nós vamos fazer a limpeza, a faxina geral. Saem todos saem. Então isso marca muito nós, assim. Se no Brasil fosse assim, coleta de lixo, tudo separado devidamente. Tem os dias, tem um calendário da coleta de lixo. Segunda-feira, lixos incineráveis. Terça-feira, vidros, né? Quarta-feira, garrafa PET. Quinta-feira, revistas, jornais. Sexta-feira, roupas, pilhas, baterias, essas coisas, né? Alguma coisa de ferro, coisas assim. Então, existe um calendário e eles respeitam a risca. É muito organizado. Então, isso aí não tem como marcar, como ficar na gente, né? E é gostoso quando é tudo organizado, bonitinho, né? Tudo é muito bonito. E outra que marcou também é dentro da fábrica. Dentro da fábrica, a chefia, né? Eles não são assim, faz isso, faz aquilo e pronto. Não. Primeiro eles ensinam, querem saber se você aprendeu, porque eles prezam muito a qualidade do serviço. Só tem uma coisa acima da qualidade do serviço. Você faz ideia? Não, né? É a segurança de cada trabalhador. A qualidade é fantástica. Eles exigem no último, mas em primeiro lugar é a segurança
do trabalho, onde você está trabalhando. Isso que você, sabe, destaca, chama atenção, e você que procura fazer as coisas tudo certinho acaba te cativando aquele ambiente. Então, em primeiro lugar, é a segurança. Então, aí depois é a qualidade com que você precisa fazer. Então, você precisa ter o conhecimento. Para isso, o chefe sempre fica ali em cima. Ele está para ajudar. Então, isso aí marca muito. É gostoso, e você automaticamente, dentro de si, se você não era uma pessoa naquele, né, com aquela maneira de ser, aquele pensamento, você acaba mudando. Você acaba mudando. Então é isso que acontece lá com muitas pessoas. São várias, é difícil de falar. Nós acredito que ficaríamos falando uma semana aqui de tantas coisas boas e praticamente ruim. Eu não vi nada de ruim. Não estou protegendo, não estou, né, enganando, não. O único que tem de ruim quando você está fora, está longe, é a saudade. Saudade da família, saudade dos pais, da mãe, né? Apenas isto. Do contrário, tudo é novidade, tudo é um aprendizado, é uma experiência de vida fantástica. Fantástica mesmo, né? E se vocês um dia tiverem oportunidade, nossa, é o que eu mais gostaria. Que vocês aproveitassem uma oportunidade dessa e vivenciar isso. Agora, fugindo um pouco desse assunto e tal, queria saber do senhor como que é a rotina de um professor, de um sensei, no dia a dia. No dia a dia, nesse caso, a rotina de um sensei, no caso, isso é bem particular, né? No caso, eu vou falar de mim, né? De outros senseis, e tem senseis que lidam com judô, 100% judô. Judô de manhã, à tarde, à noite, 100%, né? Eu conheço vários senseis da nossa região que vivem, sensei de Assis, né? Todos o dia inteiro, que não é, no caso, o meu caso, né? Eu tenho a minha propriedade, tenho outros afazeres, então nesse caso, é lógico, o judô, ele exige um certo tempo, principalmente campeonatos de finais de semana, então você já não é tão livre, né? Te ocupa seu tempo todo. Programação das aulas, né? Praticamente minhas aulas, raramente eu coloco num papel, raramente. Mas talvez isso é devido ao tempo, né? Muito tempo, desde a década de 80 que a gente está acostumado a lidar com isso. Então hoje você já pensa e faz, né? Você já tem o que eu vou fazer na próxima aula, e é desse jeito, né? Apesar de que a gente amolda muito, ou seja, tem dia que por algum motivo vem poucas pessoas, né? Por outros motivos vem muitas pessoas. Então, nesse momento você precisa alterar o esquema. Senão, no caso de judô já não funciona, porque é tudo prático, né? Não é teórico. Então, devido a ser prático, nós precisamos ser versátil. Então é o que eu faço, né? Essa versatilidade na hora necessária ali dentro. Então é praticamente isso a minha rotina, agora que principalmente dia de terça-feira, que é fora do, né? As aulas realmente são de segunda, quarta e sexta, eu estou vindo terça e quinta também, justamente para dar uma aula mais reforçada para aqueles que já estão mais adiantados. Então é isso, muda um pouco a rotina, só que isso é gratificante, né? Para um professor é gratificante, principalmente quando esses alunos que estão treinando à parte, eles começam a terem bons resultados, né? Não só em campeonato para fora,
como dentro a respeito a conhecimentos, né? Absorver conhecimentos. Então é mais ou menos isso no meu caso. Sensei, a gente queria saber, né, quais foram as dificuldades que o senhor passou ao longo dessa carreira como sensei. Porque às vezes as pessoas olham e falam, ah, ele é sensei, deve ser tudo mil maravilhas, já é faixa preta, mas a gente sabe que não, né? Pode passar por muitas dificuldades. E a gente queria saber um pouco dessas dificuldades. Ser sensei não é fácil, exige extrema dedicação. No caso, você chegar a nível faixa preta, vocês sabem, né? A princípio, branca, né? Cinza, azul, isso sem contar as fases entre essas faixas, que no caso seria branca, ponta cinza, para depois cinza, cinza, ponta azul, para depois azul. Então é moroso, demora um pouco, mas para isso é o que? Essa faixa colorida significa o nível de conhecimento em geral, não só teórico como técnico, né? Ou seja, na luta, se a pessoa já está forte ou não está forte, então ele é definido ali pelas cores das faixas, né? Então, no caso, seria em geral branca, cinza, azul, amarela, verde, aliás, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, daí vem a preta. Até você chegar nessa preta, puxa vida, é sacrificado. Você necessita horas e horas de treinamento, não só dentro do dojo, dentro da academia de judô, né? Como exige esforço fora, por exemplo, acordar de manhã, correr, vai numa academia, faz uma natação. Você exige fortalecer seu corpo, resistência, para poder seguir o judô. E nesse meio tempo, você, lógico, quanto mais você se esforça, né? Quanto mais você absorve conhecimentos, você vai ficando forte. Isso aí é gradativo, isso aí é óbvio. Porém, nesse meio tempo, contusões, né? Isso é normal em todo esporte. No meu caso, nunca quebrei o braço, porém, já virei o braço para trás 3 vezes, estourei o joelho uma vez, quebrei 2 costelas, e por aí afora. Porém, nunca pensei em desistir porque quebrou. Pelo contrário, mesmo machucado, não parava de treinar. Então, uma vez que você gosta, traçou seu objetivo, você está obcecado, não te impede. E isso leva para a vida. Você quer fazer uma faculdade, é difícil. Então, mas é impossível? Não é. Mas então se os outros estão fazendo, eu também consigo. E é assim. Então o judô também é assim. Para você tirar a faixa preta não é fácil. É muito difícil. Mas não é impossível. E o sabor, quando você tem ela na cintura, meu pai, isso é como eu comer algo aqui muito gostoso. E se você não comer, você não vai saber. Então é isso. A gente, lógico, tem muitas dificuldades, sim. Mas nada nunca me fez desistir e parar. Não. E eu falo para todos aqueles que já tiveram faixa preta. Praticamente é a mesma coisa, viu? Não é fácil. Mas consegue. Vocês precisam ter o objetivo. Sensei, voltando, pelo seu pai ter sido seu sensei,
Queria saber se a pressão em cima do senhor era maior, se você sentia isso, pelo menos. Você nem faz ideia. Meu pai, na época eu falava, eu não venho mais nessa porcaria. Por que eu tenho que ser tão castigado desse jeito? Pressão, você não faz ideia da pressão. Era voltar com esses coros da mão aqui, ó, todo arrebentado. Orelha arrebentada. Tudo esfolado. Hoje você vê que foi o melhor sensei que você podia ter. Tirando como pai nem se fala, foi o melhor pai. Mas como sensei, aquele sensei, aquele professor que te puxa a orelha, que pega no seu pé, sabe? Te castiga. Esse professor quer o seu bem. É como um amigo. Os amigos que você gosta, você quer estar perto, você quer estar junto, você quer ajudar. Aqueles amigos que mais ou menos, ou às vezes você nem gosta, a grande realidade é que você procura uma certa distância. Você não se aproxima, né? Praticamente isso acontece. Eu nunca, como sensei, abandonei alunos. Nunca. Mas hoje tem ex-alunos que, se a gente puder evitar um pouco, talvez seria até melhor para o bem deles, né? O bem deles. Infelizmente, foge um pouco do assunto, mas de todas as pessoas que já passaram pela gente, uns ou os outros, infelizmente, entraram no mundo do álcool, da droga, né? Mas isso é raro, é uma ou duas pessoas, né? Então a gente procura ajudar, não diretamente, indiretamente a gente ajuda, né? E não depende apenas da gente. Uma vez eu penso assim, uma vez que você dá 100% ajudando, ele vai ficar dependente disso. Então, é isso que eu quero dizer. Você precisa ajudar indiretamente, mas ele precisa se ajudar mais, né? Então, indiretamente a gente ajuda. Mas, voltando ao assunto, no caso do meu pai, a influência, meu Deus do céu, se não fosse ele, num treinamento rigoroso, num treino forte, me jogando, cada vez que eu falava, eu não volto mais nisso aqui, ele me jogava mais forte no chão ainda. Mais forte. Jogava tão forte de perder até a respiração, assim. Batia o pulmão e ficava desse jeito. Isso é fato, realidade, não foi só eu. Teve vários alunos também. Mas acredito que, como filho, ele foi muito rigoroso. Mas pro bem, não foi porque não gostava. Então, graças a Deus, graças a tudo isso, não sou aquela coisa mais. Hoje a gente tenta passar o máximo, do melhor possível, absorvido desses ensinamentos. Então é isso. É muito legal que essa parte que o senhor falou de ser jogado toda hora e não desistir, mostra muito da disciplina que o senhor tinha falado anteriormente, né? De não desistir, com toda essa pressão, escolher continuar. Sim. Mostra muito da disciplina, né? E agora, mudando de assunto, Sim. Se o senhor não fosse professor, não fosse sensei, o que o senhor acha que combinaria com o senhor? Realmente é uma pergunta muito, muito difícil de eu responder para você. O judô, devido a um treinamento muito árduo, treinamento difícil, praticamente ele te prepara para quase tudo, para você encarar quase tudo.
ou tudo. Eu acredito que talvez tudo, esse quase tudo esquece. Então o judô ele te prepara a enfrentar todo tipo de situação. Então hoje eu, modéstia à parte, não tenho um pensamento eu poderia ser isso. Eu tenho certeza que se eu fizesse isso eu me sairia bem. Se eu fizesse isso eu me sairia bem. Não estou querendo, não estou me gabando, mas você é tão bem preparado psicologicamente, você entende? Nesse treino árduo, esse treino difícil, essa barreira que você tem que quebrar dentro do judô, né? Que outras coisas tornam-se fáceis. Então é isso. Depois que eu passei isso, fui para o Japão, você aprende tudo isso dentro do judô, principalmente, você acaba se preparando para... Eu penso que se eu fosse, por exemplo, um médico, eu saberia muito bem. Se eu fosse um mecânico, eu me sairia muito bem. Hoje, se eu fosse um dentista, eu me sairia muito bem. Então, do jeito que eu fui preparado um pouco para tudo, por isso que eu falei para você, eu não tenho algo para mim, eu gostaria disso. Hoje eu sou grato por eu estar nessa posição que eu estou, como sensei de judô. Porque eu não estou sozinho, eu estou dentro do possível orientando, como vocês sabem, desde os pequenininhos até os adultos que vão treinar. Então, eu acho meu pai é gratificante demais. Então, talvez é o destino. Talvez eu esteja no meu lugar mesmo. Hoje eu vejo. E é isso, orientar. É sempre muito bom ouvir os relatos, né, de alguém mais experiente. E o senhor, como alguém muito sábio que o senhor é, gostaria que o senhor deixasse um recado para os alunos do colégio e para qualquer um que estiver assistindo, por favor. Uma mensagem, né? A mensagem que eu posso dizer é uma mensagem que eu trago comigo, né? Isso é muito pessoal também, né? Mas a mensagem é nunca desistir. Nunca. Nunca desista. Procurem fazer suas coisas com o máximo de respeito possível. Disciplina pessoal. Procura se educar, né? Como o sensei comentou no começo, a disciplina. O que é disciplina? Não é só educação. É tudo. A disciplina é tudo. Você se regrar, você... né? Então, é isso. O que eu gostaria de passar é isso. Procure fazer. O judô ele é baseado em duas coisas ali que fala Seiryokuzen-nyo, né? Você procura fazer obter o melhor resultado possível com o menor esforço possível. E no caso de Takyo-ei, que seria crescimento mútuo. Não é você crescer sozinho, né? Na medida do possível, vocês estão juntos, cresçam juntos. Então, procure sempre, né? Nós não somos nada sozinhos. Nós não somos nada individual. O ser humano depende de amigos, depende de pessoas boas, né? Então é isso. Então, o principal é procurar você estar sempre em conformidade com todos, não querer ser a mais, nada de orgulho, tem que ter um orgulho sadio, não orgulhoso a ponto de menosprezar pessoas. Então, é o que eu sempre procuro passar. O principal é não desistir de seus objetivos, nunca desista de seus objetivos. E aí tudo vai acontecer de uma maneira fantástica.
Então, é isso. Gente, infelizmente, a gente chegou ao fim de mais um episódio. A conversa foi muito boa com o senhor. Agora a gente tem que encerrar, mas foi um prazer, né? Colocar o papo em dia, Arigatou saber gozaimasu. coisas sobre a sua vida, sobre o judô. E ao mais é isso. Entendi. Essa oportunidade, né, de poder falar alguma coisa não só pessoal, né, mas sobre o judô, né, agradeço de coração. Não tem outra palavra a não ser falar gratidão a vocês, e eu espero que dia após dia vocês, né, façam muito sucesso no podcast de vocês, cresçam bastante e que ojalá torne-se um fenômeno. Né? Arigatou gozaimasu. Então, para você que está assistindo, peço que você deixe o like, se inscreva no canal e fique aí ligado, né, para o próximo episódio que vai sair. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.